Bom dia! Que bom que você está aí. Estamos começando mais um programa Mulheres de Fé em Ação. Fique aí, que já já estaremos de volta. Que bom que você nos esperou. E no programa de hoje, nós temos uma convidada muito especial. É a primeira vez que ela se encontra no nosso programa. E é especial porque é uma mulher de Deus. E é especial, muito especial para mim, que é a minha irmã, pastora Ítala Barreto. Também seja bem-vinda, né? A nossa amada psicóloga Valéria Queiroz. E a nossa Adriane Oliveira, né? Abrilhantando essas manhãs de sábado junto com vocês. No programa de hoje, nós vamos falar de uma mulher extraordinária. Esta mulher chama-se Débora. Lá em Juízes, no capítulo 4 e no versículo 4, eu vou ler uma passagem para vocês, que diz assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Nós vamos começar com Ítala, para ela falar um pouco sobre Débora, sobre o tempo que ela viveu, o que Deus colocar no seu coração. Bom dia, é uma alegria estar aqui no programa Mulheres de Fé. Nós sabemos que a mulher faz a diferença, né? Deus, quando criou, formou a mulher, Ele colocou na mulher tudo aquilo que era necessário para a nossa missão. E Débora, também a gente conhece a história que cumpriu a sua missão. Né? Como foi lido aqui em Juízes 4, versículo 4, ela era uma mulher casada, ela era juíza e era profetisa. Então a gente já entende aqui que ela tinha seus afazeres em casa, seus afazeres fora de casa e tinha uma ligação especial com Deus. E no momento em que aonde ela vivia, a situação não estava tão boa. Por quê? Porque Israel tinha perdido o seu líder, Josué. E o povo estava fazendo tudo o que achava que era reto, que era correto. Não tinha uma unidade mais, como tinha na época de Moisés e Josué. Mas nós sabemos que o Senhor, né, tinha escolhido aquela nação para ser o seu povo. E Deus, de maneira nenhuma, ia deixar que eles se perdessem, que eles se destruíssem. Então, ele levantava juízes nesse período para trazer o povo de volta para o propósito e o caminho que era Israel. Então, Débora, ela foi um destaque no seu momento, né? Na sua época, naquele tempo. E ela, com muita sabedoria, né? O tema hoje seria mulher sábia, uma mulher sábia. E a gente vê a sabedoria divina em Débora. Por quê? Porque no momento, né, oportuno, ela usou da sabedoria que Deus tinha dado para ela para levar aquela nação, né, a novamente voltar ao caminho que Deus tinha escrito, né, para eles, né? Era o propósito disso. Então, Débora, ela recebeu a mensagem de Deus e ela obedeceu. Não foi porque ela tinha as obrigações de casa, não foi porque ela era uma juíza, ela ajudava o povo nos seus problemas, ela ouvia aquelas causas que vinham, ela julgava todas as demandas que traziam até ela, mas não impediu que ela ouvisse a voz do Senhor e atendesse. E aí ela obedeceu, né, e chamou aquele que Deus tinha ordenado a ela para chamar. É exatamente isso. A gente vai falar hoje, né, e vamos ter uma série de mais 3 programas, onde a gente vai falar sobre as mulheres sábias. E a gente está pegando Débora, que é uma mulher da Bíblia, e vamos pegar outras mulheres nos outros programas. Então, assim, é muito importante isso, porque Débora era aquela mulher que era uma mulher comum, como nós, não é? Mas ela teve um destaque. Por que ela teve esse destaque? Por quê? Porque ela conhecia a Deus. E quando a gente conhece a Deus, a gente não vai fazer a nossa vontade. A gente vai procurar fazer a vontade de quem? A vontade de Deus. Não é? Então ela entendeu
que ela tinha um chamado e ela começou a ajudar muito aquelas pessoas na época, que eram pessoas que muitas vezes estavam com problemas, que estavam com dificuldade e que no momento onde não tinha um rei, não tinha, as coisas ficaram muito soltas. Então, o que foi que aconteceu? Ela se prontificou. Que até a Bíblia fala que ela ficava debaixo de um pé, né? Uma palmeira. Uma palmeira, e ela ficava lá atendendo as pessoas. Então, para você ver como ela era uma mulher resiliente, uma mulher cheia de sabedoria, não é? E que vale a gente salientar aqui, o que é sabedoria? Não é? O que é sabedoria? Por que se fala tanto em sabedoria? Então, sabedoria é a capacidade que a pessoa tem de entender, compreender o outro, sem criar problemas, sem criar dificuldade. É uma pessoa que ela é inteligente, resiliente, para muitas vezes suportar coisas que outra pessoa ia estourar e ia ficar completamente desorientada, mas é uma pessoa equilibrada. Então, Débora, ela era essa mulher, equilibrada. E eu vou dizer uma coisa a você, sabe de onde a gente vai conseguir essa sabedoria? Não é de outra forma, a não ser, de Deus. E Valéria, com Deus que você e o vai. temor é o princípio da sabedoria, como a Bíblia diz. Isso. E Deus viu em Débora a disponibilidade. E muitas das vezes a gente dispensa algumas coisas que vêm nas nossas mãos para a gente fazer, coisas simples, do dia a dia até, ou algo para Deus. E muitas vezes a gente acha que não é capaz, a gente acha que, não, Deus tem que chamar os capacitados, eu não sou capacitada. Mas, Deus nos escolheu, Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você para fazer algo muito grande. A gente vê quando Deus chamou Neemias para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Ele não tinha recurso, mas ele tinha algo que foi o que Deus tinha no coração e colocou para ele. E ele não quis saber de nada. Ele foi lá e fez exatamente aquilo que Deus queria que ele fizesse. E ele não se distraiu. Então, uma das coisas também, né, Valéria, Ítala e Júcia, a gente não se distrair. Porque as coisas elas vão vir. A gente sabe que com a liderança de Débora, quantos desafios ela não passou, né? Mas ela foi resiliente. Ela reiniciou, porque Josué já havia passado, né? Mas coube a Deus, aprove a Deus levantar aquela mulher e ela está disponível, não é assim, Ítala? Isso, verdade. desse jeito, né? Ela não temeu, né? E é a certeza que ela tinha da vitória, porque Deus tinha falado com ela, né? E quando a gente tem a certeza que Deus está conosco, mesmo que aquela missão não seja nossa, nós nos dispomos a ajudar, nós nos dispomos a fazer, nós nos dispomos a ir junto, né? Então isso é algo que a mulher enfrenta no seu dia a dia. Ela faz aquilo que é para fazer e faz aquilo que não é para fazer, porque ela sabe que vai dar certo, porque ela sabe que é o melhor, porque ela sabe que se ela colocar a mão ajudando, vai ter bênção, vai ter vitória, vai ter solução. Foi assim com Débora, é assim conosco no dia a dia. Verdade. É isso? É assim conosco. A gente tem que sempre, a gente coloca, né? A gente geralmente coloca uma mulher da Bíblia como uma direção para nós, mas que dentro da nossa realidade nós temos a mesma capacidade de Débora. Você vê que no decorrer da história de Débora, se você for ler, ela é considerada depois a mãe de Israel, né? A mãe daquela nação. Inclusive tem até o Desperta Débora, que é as mães de joelhos e os filhos em pé. Por quê? Porque ela teve essa capacidade de enfrentar toda a situação ao ponto que a gente vai ver que como era o nome dele? Alguém lembra? Que chamou ela... Baraque chamou e disse, eu só vou para a luta se você for. Diga aí, como é que pode um homem com com a sua tropa, entender que aquela mulher era importante para eles poderem vencer aquela batalha? Valéria, como a própria Bíblia fala, né, que ela era uma profeta, né, uma profetisa. Então, Deus falou com ela exatamente para ela ir a Baraque e que ele que ele liderasse, que ele fizesse um ajuntamento de homens para que pudessem ir à guerra, lutar contra um poderoso exército. A Bíblia fala que o exército que eles iriam enfrentar tinham 900 carros,
né? E isso amedrontava o povo de Deus. Mas o que acontece? Débora, ao falar com Baraque, ele falou, eu só vou se você for, né? E isso, ela prontamente falou, eu vou. Não era para ela ir, era para ela falar, né? Mas ela sentiu a insegurança dele e que ele se sentiria bem mais forte com ela, né, presente. E ela foi para essa batalha e foram vencedores. Eles todos venceram aquela batalha, né, por causa disso. Então, olhe para a gente ter, você vê como Débora, ela tinha uma intimidade com Deus. Porque para entender tudo isso, ela entender que ela ia para essa batalha e que ia dar certo, ela tinha que ter muita intimidade com Deus para poder entender que aquela voz era a voz do Senhor que estava falando com ela. E a gente deixa aqui, nós quatro, né, a gente fala sobre Deus porque a gente vive dessa realidade, que não somos nada sem Deus e que Deus fala conosco. E que a gente, andando na direção de Deus, as coisas não vão ser maravilhas, porque a própria palavra diz que na vida tereis aflição, mas tem bom ânimo, né? Então, mas as lutas que a gente passa, a gente vai passar mais equilibrada, mais com fé, com esperança, entendendo, pedindo sabedoria ao Senhor e vivendo essas lutas de uma forma mais, vamos dizer... fortalecidas, né? Porque tem lutas que a gente vive que a gente quer até desistir, acha até que Deus às vezes nos abandonou. Mas Ele não nos abandona nunca, né? Não abandona nunca. Apenas, cada luta que a gente passa é um aprendizado para a nossa vida, não é? Porque Deus nos ama, então Ele quer o melhor. Né, Adriana? Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para você, Ele quer o melhor para nós. Então, se a gente entende isso, que tudo que a gente passa e vive, Deus tem um propósito, a gente vai sermos mulheres mais felizes, equilibradas e com a condição de dar uma atenção e um equilíbrio melhor para a nossa família, porque a mulher, ela é a coluna. Então, se essa coluna está quebrada, a tendência dessa casa é cair, desabar, cair um pedaço, né? E temos que ser confiantes, né? O nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele está conosco. Ele disse que não nos abandonaria, Ele estaria conosco todos os dias. Então é importante que a gente confie de verdade no Senhor, sabendo que Ele é o nosso provedor, o Espírito Santo nos auxilia, é Ele que está ali do lado, pegando junto. Quando a gente está naqueles dias, né, Valéria, triste, Ele pega junto com a gente. A Bíblia diz que quando a gente não tem nem o que falar, Ele começa a gemer com gemidos inexprimíveis. Então a gente não está só, né? Verdade. A gente não está só. De maneira nenhuma, né? E temos o exemplo de Débora, né? Que ela em todo o tempo, né, entrou ali com aqueles homens naquela batalha, foi exemplo para nós, para quando uma batalha se defrontar conosco, nós estarmos prontas, na certeza que Deus em todo o tempo estará conosco e nós vamos ser mais do que vencedores, como a palavra nos diz. Pois continue conosco, vamos dar um pequeno intervalo e já já estaremos de volta falando desta mulher sábia, Débora. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você. Chegou o Favoritaço, a oportunidade perfeita para caprichar nas compras sem pesar no bolso. Encha seu carrinho com os melhores produtos e garanta ofertas simplesmente imperdíveis. Você não pode perder essa mega economia. Venha logo e aproveite os preços mais irresistíveis do ano. Venha conhecer a maior economia da Zona Sul. Atacado Favorito Ayrton Senna. Estamos de volta e degustando desse maravilhoso cafezinho da São Brás, né? Que é o nosso patrocinador. Então você que está aí na sua casa,
nesta manhã, fazendo o seu cafezinho, não deixe de experimentar o Café São Brás. Uma delícia, você vai gostar. Gostaria de convidar vocês e lembrar também que agora no dia 14 de agosto, às 15 horas, você chega mais cedo um pouquinho para pegar lugar, né? Na Semuri, ali vizinho à rodoviária, Avenida 9 com Morgoveia. Você é nosso convidado, entrada franca, você leva apenas um alimento, 1 quilo de alimento não perecível, para o nosso encontro, Mulheres de Fé em Ação, onde teremos a preleitora Jaqueline Gomes. Contamos com você, entra lá no nosso Instagram, lá na bio tem como você acessar a sua senha, fazer a sua inscrição, e porque lá não são tantas vagas, é limitado, tá? Então corre para você não ficar de fora, tá bem? Continuando, nós estamos falando sobre Débora, né? Uma profetisa, uma juíza, uma mulher usada por Deus no seu tempo. E eu gostaria de perguntar às minhas irmãs, às minhas amadas, que lições nós trazemos da vida de Débora para as nossas vidas, para o contexto atual? Fale. Débora deixou muitas lições para nós, né? Principalmente mulheres, né? A gente vê na vida dela que ela reconheceu, né, a soberania de Deus. Ela foi grata a Deus, é tanto que quando terminou esta batalha, ela engrandeceu o Senhor no cântico, né? Ela também soube honrar a quem fez a finalização lá, outra mulher chamada Jael. Ela não quis a glória só para ela, né? Ela foi participante, ela soube ouvir, soube participar, soube reconhecer o papel de cada um. Então, que nós possamos levar essas lições para a nossa vida, que em meio a tantas coisas que enfrentamos, nós temos que reconhecer todos aqueles que Deus coloca no nosso lado, né? Aqueles que participam conosco nas guerras, nas batalhas, aqueles que a gente ajuda e que é ajudado. Nós precisamos reconhecer o papel de cada um na nossa história. Então, Débora traz essa lição para a gente, humildade, né? É isso, vocês podem acrescentar. De humildade, né? E muito interessante, porque cada uma viu o seu papel. Ela entendeu ali que era Jael que ia matar aquele homem, né? E Jael, aquela mulher, ela foi extraordinária de sabedoria, porque ela usou toda uma tática para matar aquele homem, né? Não foi simples assim. Ela até deu uma enganada nele, usou uma estratégia, né, e pegou ele. Então, a gente tem que aprender a não ter medo, porque tem muitas mulheres que estão na mesma situação, não saem do canto, estão sempre na mesma coisa, como sofrendo, lamentando, lamentações e lamentações, mas não conseguem enxergar que Deus está com você. Agora, você tem que fazer a sua parte. Porque ficar só lamentando não vai resolver nada. Mas a gente tem que ter esse encontro com Deus, a gente tem que orar, pedir a Deus orientação de Senhor, que estratégia o Senhor me dá, não é? Que caminho eu sigo? Que é para Deus falar com você e você sair dessa situação. Porque Deus, Ele permite a gente entrar numa situação, mas Ele também permite a gente sair. Agora a gente tem que fazer a nossa parte, entendendo, não é? Qual é a minha parte? Como eu faço? E aí eu tenho que pedir essa orientação, nada mais, nada menos do que ao Senhor. Porque Ele fala com a gente e Ele vai dando as estratégias para a gente viver. Tem muitas mulheres sofrendo, a gente vê até, se a gente for falar, né? Que até houve aqui em Natal mesmo, no Rio Grande do Norte, esse feminicídio agora, muitas problemas estão constantes, o número de mulheres a cada hora, são 4 mulheres a cada hora que morrem. Então, assim, é lamentável, não é? E eu vejo, né? Eu vejo, assim, como psicóloga, que existe uma quantidade de mulheres também que terminam elas sendo culpadas. Por quê? Porque a mulher, ela tem uma tendência de ser mais frágil, de ser um lado mais frágil, mas não é frágil nas emoções, não é frágil na sabedoria, é frágil apenas na força física. Nós somos frágeis na parte física,
Nós não adianta a gente querer brigar com outro homem, que ele vai pegar a gente, vai matar a gente mesmo. Agora, em sabedoria, em intelectualidade, não é? Em ter formas, a gente dá de letra. Eu sempre digo, viu? Os homens vão ficar chateados comigo, mas eu sempre digo que a mulher inteligente, se a mulher souber, ela tem um homem aqui. É Ela o poder tem um homem de na mão dela. convencimento, né? É porque Deus nos deu um poder de convencimento, um poder de influência. Isso. E quando a mulher usa esse poder de influência para o bem, então a gente vê acontecer coisas que é necessário para mudar a situação, né? E temos que estar vigilante para não usar esse poder de influência para o mal, Isso. né? Então a gente vê no dia a dia, no cotidiano, mulheres que usam o poder que Deus colocou nela para o bem e para o mal, né? Aqui na nossa história de hoje, foi usada para o bem. Então, que a gente possa se retratar nisso, porque a capacidade já foi dada a nós. Tudo que nós precisamos para realizar as coisas aqui, já está dentro de nós, né? O Senhor já colocou. Quando Ele nos formou, Ele disse que nós éramos idôneas, capacitadas para uma missão que Ele daria e nós estamos exatamente passando por isso. Cada uma na sua geração, cada uma no seu ambiente, cada uma na sua cidade, no seu trabalho, na sua casa, no seu emprego. Então, nós estamos a todo tempo, né, sujeitas a ter situações que temos que usar exatamente isso, estratégias divinas para mudar a situação ao nosso redor. Valéria, e vale ressaltar também que a mulher, como você bem explicou, ela precisa se posicionar, ela precisa entender e compreender os ares, os fatos, as coisas que estão acontecendo e ela se posicionar de uma forma correta. E uma coisa que Ítala falou, que me chamou bastante a atenção, quando a palavra diz que Débora, ela se posicionou, mas também ela foi humilde em reconhecer e dar nomes em quem estava junto com ela na batalha. Uhum. E isso a gente pode trazer para os dias de hoje, porque existem mulheres que elas já nascem com esse dom de liderança. E se não for de uma forma equilibrada, o que é que acontece? A mulher, ela chega num patamar, num nível de empoderamento, na qual ela vai se achar superior e todos eles vão ficar ali como, eu vou usar uma expressão bem, né, serviçais. Não, é porque eu que estou liderando, então bem as coisas estão... a ela, isso. Né? Então as coisas estão acontecendo porque a minha liderança, eu sou uma líder, então isso é falta de humildade. E a gente tem que entender e compreender que Jesus foi o que mais nos ensinou a ter humildade. E servir a Cristo não é ser visto. Servir é você servir a Deus e em conjunto, porque a Bíblia diz aonde há unidade, Deus ordena a bênção. E a gente fala isso dentro até do próprio lar. Quantas vezes eu conheço mulheres que são realmente líderes, né, líder natas, mas que não têm um equilíbrio em relação a isso. Então, muitas vezes o marido, ele fica ali só esperando o comando da mulher. Ele não tem aquela atitude, porque a mulher, ela já exala aquela atitude. Então, para não ter a confusão, o homem, como já tem um temperamento mais tranquilo, né? Não quer briga com ninguém, não quer guerra com ninguém. Aí a mulher vai mandando, desmandando. Isso não é equilíbrio no lar, porque a gente sabe que o homem foi levantado como um sacerdote. Então, a mulher que tem esse nível de liderança, ela precisa entender e compreender o papel dela, o temor a Deus e saber que quem manda é o Senhor. Nós estamos aqui obedecendo a Deus. Verdade, é isso mesmo. E como eu vou só dar uma explicada melhor, porque para muita gente pode ser que não entenda. Quando eu disse que a mulher pode fazer com que o homem fique na sua mão. No sentido de quê? De que nós temos maridos e maridos. Temos maridos, o homem, ele não é emoção, ele é razão. Então, ele para dar um não, ele dá na maior facilidade. Não, não para isso, não para aquilo. E muitas vezes ele está até dando um não que não é necessário, não é? Então, a mulher, ela tem a condição de quê? De ter aquele jeito, aquela forma de falar, aquela forma de conversar, aquela forma de encontrar um caminho que, com paciência, o marido vai dizendo, tá certo, tá tudo bem, tá combinado, eu vou, eu faço, entendeu? Então é nesse sentido, a mulher jamais vai mandar no homem, porque como a Adriana acabou de falar, o homem é o sacerdote.
Mas a mulher, ela foi feita para dar aquele equilíbrio à família. É como, por exemplo, o sal. Se a gente botar muito sal, vai ficar muito salgado. Se botar menos, vai ficar... Então, a mulher é aquela equilíbrio, aquela doçura que vai dar o gosto, o tempero que vai dar o gosto à família, aos filhos, à casa. Não é assim? É isso mesmo, né? Nós mulheres somos privilegiadas, né? Por tudo que Deus sonhou ao nosso respeito, né? Muitas vezes, como Valéria falou, nós não nos sentimos às vezes como somos, mas à medida que a gente vai sentindo, a gente vai dando um passo, né? E esse passo tem que ser para frente, tem que ser para se levantar, nunca para ficar para baixo nem parada, né? Porque Deus, ele é movimento, né? A vida é em movimento. Então, muitas vezes as lutas fazem com que as emoções da gente levem a gente a querer ficar parada, né? A querer que a gente fique trancada, que a gente fique num quarto, que a gente desista. Mas a mulher não nasceu para desistir. A mulher nasceu para ser tudo aquilo que Deus sonhou ao respeito dela. Então, levante-se, né? Levante-se, ande, caminhe, porque o Senhor está esperando por você. Nós vivemos nesses... Eu acho que sempre teve essas fases, né? Fases de conflitos, conflitos sociais, conflitos emocionais. Mas, como Débora, devemos nos posicionar, né? Ouvir a voz de Deus, não ter medo, porque ela não teve, ela não duvidou, ela enfrentou, né? Ela obedeceu o que Deus tinha falado para ela. Então, que possamos ser essa mulher, ser a Débora nos dias de hoje, sendo ousada, né? Tendo todas essas atribuições que as meninas têm falado ainda, obedecendo, ouvindo a voz do Espírito Santo, sendo corajosa, porque assim seremos o equilíbrio em muitos lugares, na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso trabalho, né? Indo para frente, seguindo, olhando para cima, porque com certeza o resultado virá. Com certeza virá mesmo. É só uma questão mesmo de você acreditar. E é muito importante, né? Nós já estamos aqui no final, mas você acredita em você. Isso. Acredite em Deus e acredite em você. Porque Deus acredita em você. Deus lhe fez. E Ele lhe fez com um objetivo, com um propósito nessa terra. Certo? Então, que Deus abençoe a todos vocês, né? A gente agradece a Ítala por essa participação aqui. A gratidão é minha, fico feliz, né? Que Deus abençoe a cada um que ouviu aqui esse compartilhar sobre a vida de uma mulher que nos traz bastante ensinamento. E eu sei que você tem uma história também. Eu sei que se você se levantar e abrir a sua boca, você vai encontrar desafios enfrentados, assim como Débora, como Júcia, como Adriana e como Valéria enfrenta a cada dia. Verdade. Amém. Até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Chegou o Favoritaço, a oportunidade perfeita para caprichar nas compras sem pesar no bolso. Encha seu carrinho com os melhores produtos e garanta ofertas simplesmente imperdíveis. Você não pode perder essa mega economia. Venha logo e aproveite os preços mais irresistíveis do ano. Venha conhecer a maior economia da Zona Sul. Atacado Favorito Ayrton Senna. Há 6 anos, o espetáculo Flávia Valéria cuida da sua beleza com excelência. Oferecemos progressiva, mechas, coloração, cortes modernos e alongamento com unhas postiças. Além disso, cuidamos das suas mãos e pés, tudo com a máxima qualidade. Nossa especialidade é a química avançada, garantindo resultados seguros e incríveis para os seus cabelos. Espetáculo Flávia Valéria, onde experiência e qualidade fazem a diferença.